Bem-vindos a mais um Giro Sindical de Quarentena. Eu sou Renata Belzunces, do DIEESE, que é o Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos, e nessa parceria com o SINDCT, Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais na área de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial, tenho o prazer de apresentar para vocês mais um Giro Sindical. Para essa edição, eu conto com a Fabiana Campelo, que é economista, atualmente atua no Sindicato dos Comerciários de São Paulo, filiada ao GT. Antes de dar as boas-vindas para a Fabiana, eu queria dizer que nós ficamos umas semanas sem a nossa conversa por uma série de motivos técnicos que a pandemia coloca para a gente e que a gente tem aprendido a superar, aprendido a contornar. Não é muito fácil para a gente, como não foi para ninguém, uma mudança de situação tão radical como nós tivemos, não? Então, eu conto com a contribuição, com a compreensão de vocês. E bem-vinda, Fabiana, a mais essa entrevista heróica, né, que já tentamos fazer várias vezes. Obrigada por aceitar mais uma vez estar aqui. Eu que agradeço o convite, é um prazer. Estava bem ansiosa e graças a Deus que deu certo agora. Vamos seguir. Bom, Fabiana, eu queria perguntar para você do posto de trabalho que você está ocupando atualmente, acompanhando o setor comerciário, como você observou o atingimento dessa categoria, primeiro do setor, né, com relação à Covid? A gente sabe que uma parte ficou aberto porque foi considerado essencial, outra teve mais dificuldade, a gente tem vários tipos de empresa, a gente tem o comércio online. Então, é um setor muito diversificado, né? Muito rico em detalhes. Como que você avalia essa situação? Renata, assim, bem como você falou, o setor do comércio é muito heterogêneo. A gente tem empresas assim de multinacionais, como a gente tem o mercadinho do bairro. Então, a crise chegou para esses proprietários também de forma muito heterogênea. Os setores ditos essenciais, como supermercado, material de construção, farmácia, estão muito bem, obrigado. Apesar disso, abrindo um parênteses, apesar deles ficarem abertos esse período todo da pandemia, o último CAGED do último semestre revela que todos eles fecharam postos de trabalho, mesmo estando aberto e vendendo muito bem. Mas voltando ao setor como um todo, os pequenos estabelecimentos que, assim, estruturalmente no mercado de trabalho, eles são os que mais empregam, sofreram muito mais. Muitos proprietários fecharam suas portas, muitos proprietários pequenos procuraram os sindicatos para fazer acordos de parcelamento de rescisão, não conseguiam, demitiram, porque não conseguiram sobreviver, não conseguiram ter acesso aos subsídios que o governo federal liberou, ficou na mão dos banqueiros e não foi liberado com tanta facilidade. Muita gente não chegou a acessar, não ter acesso a esse financiamento e literalmente fecharam as portas. Lá no sindicato a gente tem um relato muito constante de que a gente fechou e não tem dinheiro, eles vão ser demitidos e a gente não tem dinheiro para pagar. Outros empregados procuraram o sindicato para dizer aqueles ditos essenciais, como, por exemplo, supermercados, estão exaustos de tanto trabalhar. Demitiram porque tiveram essa possibilidade ou reduziram suas jornadas e salários. E, por outro lado, aqueles que ficaram, trabalharam muito, muito mais, né? A última PMC revela que o comércio está recuperando um pouco as suas vendas, mas quando a gente pega os dados acumulados, o fato é outro, muito pelo contrário, no ano, né, quando a gente pegou o acumulado de janeiro a junho, o volume de vendas é negativo, tanto no ano quanto nos últimos 12 meses. Quando a gente compara junho com junho do ano passado, é negativo. Em abril, foi o recorde, desde a pesquisa do IBGE, foi o recorde em queda de volume de vendas. Os principais setores que estão sofrendo com a pandemia, infelizmente, são os setores de tecido, vestuários e calçado, concessionária, papelaria, posto de combustíveis. Eles estão assim chegando a quase 60% de queda de vendas. E isso é muito preocupante. O que mais a gente poderia destacar? Eu entendo perfeitamente, por exemplo, combustível. Vou dar um exemplo que é o meu exemplo. Desde que começou a pandemia, eu só voltei no posto de gasolina uma única vez. E isso já tem mais de 5 meses.
porque eu Exatamente. estou em home office, né, e evitando a circulação de qualquer maneira. Aí, voltando um Sim. pouquinho a essa conjuntura do setor, eu queria fazer uma pergunta e eu também tenho uma dúvida. O comércio online, você tem alguma informação sobre o comportamento do comércio online? E ainda sobre o Sim. comércio online, os trabalhadores do comércio online, as pessoas que vão separar a mercadoria, embalar, enviar, elas são representadas, elas são comerciárias ou elas entram Não. em outro setor? Isso é um outro problema também de É organização. um outro problema que lá no Sindicato dos Comerciários tem chegado assim com muita frequência, porque, por exemplo, eu compro uma televisão nas Casas Bahia, aí a televisão chegou com defeito. Eu vou nas Casas Bahia trocar, a loja física. Aí aquele vendedor que estava lá na loja para de vender fisicamente para me atender numa compra que eu fiz online, vai resolver o meu problema, geralmente, e não vai ganhar nada com isso. Pelo contrário, ele perdeu um tempo de ter o seu, como é que a gente fala, a sua comissão com a venda para poder me atender. E isso é um problema assim muito constante no comércio que o movimento sindical está procurando resolver, para ver se a gente consegue trazer essa venda, os vendedores online, o pessoal que está por trás das plataformas, né, para o setor e regularizar isso. Ainda não é um setor, assim, não é do comércio. E o comércio online teve crescimento? Ele teve algum crescimento que compensou as vendas físicas? Ou foi um que não compensou, porque você falou que a pesquisa mensal do comércio, a PMC, caiu em geral, né? Mas como é que foi isso? As vendas online, elas tiveram assim expressivos resultados, um aumento até de mais de 100%. Mas hoje no Brasil, a gente ainda tem um hábito da compra física, de ir na loja, pegar um produto e trazer para casa. Mas as vendas online aumentaram muito, muito de verdade. Magazine Luiza publica assim, em todos os jornais de que se a pandemia durar 2 anos eles vão viver muito bem. Outras grandes redes, como a Via Varejo, que entra Casas Bahia, Ponto Frio, saiu da crise. Antes da pandemia, eles estavam com queda de vendas de faturamento. Com a crise, eles saíram da queda e estão em ascensão de faturamentos e vendas. Vê só. A E crise, demitiram. as vendas online possibilitou que a Via Varejo saísse da crise. Que informação interessante, uma informação que só aqui no Giro Sindical você vai ter, porque certamente não é de interesse propagar muito, né, Não, que essas empresas saíram da crise, porque você mencionou logo na apresentação sobre o setor que mesmo as grandes demitiram. Isso demitido. inclui essas companhias que você mencionou, por exemplo? Sim, o Extra vende online. Todos os supermercados estão vendendo online, estão fazendo entregas nas casas. A gente compra no site, entrega, chega aqui em casa. E as vendas online, elas diminuem o custo do trabalho. E o custo do trabalho é demissão, é gente demitida. É redução dos postos de trabalho, porque com o aumento das vendas online, como é que eu posso falar? A participação das vendas online nas vendas geral ainda é menos de 10%, mesmo com o crescimento, é em torno de 10%. Representa vendas online no comércio. Então, mesmo elas não são suficientes para tirar o comércio da crise. Pode ser uma tendência, mas vai demorar um pouquinho, na minha opinião. A sua opinião conta muito, porque de alguém que está acompanhando o setor e tem uma perspectiva que é muito particular, né? E a gente tem um problema também da tecnologia, nem todos os brasileiros têm acesso, muita gente ainda não tem internet em casa, não tem notebook, não tem celular que possibilite grandes habilidades tecnológicas, né? A gente está vendo isso com a educação, por exemplo. Muitas aulas online estão deixando de serem feitas porque os alunos não têm um equipamento adequado para assistir às aulas. Então, a gente tem que melhorar muito para que o comércio online supere as vendas físicas. Mas é uma possibilidade, uma probabilidade. Está crescendo e muito. É E mundial. aceleradamente, assim, tá? Olha, não Mas esperava tem um essa caminho informação. ainda pela frente. E vamos falar um pouquinho sobre os trabalhadores, a situação dos trabalhadores. Você falou que está havendo demissões,
que as empresas elas procuram o sindicato, sobretudo as menores, com dificuldade de pagar a rescisão, buscando parcelar a rescisão, o que é um absurdo, né? Em uma situação normal, é um absurdo quando alguém quer parcelar a rescisão, quer mandar o trabalhador embora, ainda quer que o trabalhador arque com o custo de ser mandado embora, praticamente. Mas como que você está vendo a situação dos trabalhadores nessa pandemia? É triste. Por exemplo, o comércio é um dos setores que mais emprega no país, serviço e comércio. Até abril desse ano, o comércio foi o setor que mais fechou os postos de trabalho. Quando a gente olha para o dado do semestre, quase meio milhão de comerciários estão desempregados. Foram 474 mil desempregos, né? Hoje o Brasil tem, quando a gente fala de ocupação, que é o mercado de trabalho como um todo, seja ele formal ou informal, trabalhador familiar, por conta própria, o Brasil conta com 15 milhões de comerciários, que representa em média 17% do total de ocupados no país. Quando a gente pega esse segundo trimestre, que é abril, maio e junho, compara com abril, maio e junho do ano passado, teve uma redução de ocupados em torno na casa de 13%. 2 milhões de comerciários estão fora do mercado de trabalho, seja ele com carteira assinada ou sem carteira assinada. Por outro lado, o comércio, além disso, né, o comércio tem uma característica muito forte, que é a informalidade. Mais de 1/3 da ocupação no comércio é informal. E é muito estruturante isso. É estruturante no mercado de trabalho como um todo, mas no comércio é uma característica muito peculiar. Muitos camelôs, muita gente nas ruas tentando sobreviver. Isso representa, em média, eu acho que 5 milhões de pessoas são informais no comércio. Aí, quando a gente sai desse meio informal e vai só para aqueles que têm carteira de trabalho assinada, sabe, é muito desemprego. Eu fico pensando, a medida provisória 936, que possibilita que o empregador ele reduza proporcionalmente o salário de jornada e suspenda temporariamente o contrato de trabalho, e a gente olha, o comércio é o segundo, que teve o maior registro no Ministério da Economia, que mudou o contrato de trabalho dos seus empregados, aí soma o informais, soma o formais que perderam quase 500 mil de empregos fora, né? Como é que a gente fala? 500 mil sem nenhuma possibilidade de emprego, porque a política de isolamento social nem estimula você a procurar, tem os desalentados, tem o subemprego. E os trabalhadores no comércio estão muito sofridos, assim, sem nenhuma perspectiva. Uma renda baixa, uma jornada elevada, uma rotatividade muito alta, 64% é a taxa de rotatividade no comércio. Lembrando que rotatividade é a substituição de um trabalhador por outro, né? Muito motivado, né? Principalmente motivado para a redução do salário, né? Eu tenho um trabalhador que ganha 2 mil, ele passa um tempo comigo, daqui a pouco eu demito e contrato outro para ganhar o piso, que fica em torno de R$ 1.400, R$ 1.300. Essa é a principal lógica da rotatividade. Todo esse contingente aí que você contou para a gente, dos informais, dos que perderam o emprego, certamente são pessoas que passam a se configurar na demanda por renda emergencial, não? Sim. Não tem outra alternativa a não ser... Porque mesmo o informal, mesmo o vendedor de farol, ele não pode... Aliás, nem ele pode ou deveria estar na rua, e nem a pessoa que está no carro vai abrir o vidro, ou deveria abrir o vidro, para fazer uma negociação, uma transação. É muito difícil. Muito difícil. Está todo mundo sofrendo. Os informais muito mais, porque eles estão muito precarizados. Não tem como ir à rua, e a rua, quem está na rua não vai comprar, porque vai ter contato com o produto. O produto ninguém sabe se está higienizado e o risco de contaminação é muito maior. Eu posso... Desculpa. Tá. Não, eu queria dizer assim, que o auxílio emergencial não chegou para todo mundo. Tem gente que ainda está em análise, tem trabalhadores que não tiveram acesso nem à primeira parcela ainda.
A gente já sofreu mudanças de valores do auxílio emergencial, porque se não fosse o movimento sindical lá no começo, para sair de R$ 200 para ir para 600, assim, a consequência ia ser muito maior. E já está acabando. E quando acabar o prazo? Vai até dezembro e depois? Porque a perspectiva é que a taxa de desemprego aumente muito mais. Quando o prazo de vigência da medida provisória 936 vai ter um fim. As empresas vão conseguir manter esses trabalhadores que estão com salários reduzidos, jornadas ou com contratos suspensos? Será que esse contingente de pessoas na rua desempregadas não vai aumentar? A informalidade não vai aumentar? Com certeza. Assim, o cenário breve é muito nebuloso, é muito ruim. Para a gente partir para o nosso terceiro bloco aqui de questões, eu queria perguntar para você se esse cenário que você passou permite concluir algumas coisas como as medidas que foram destinadas aos empreendedores, aos empresários, elas não foram suficientes. A medida para proteger empregos e renda, que foi a 936, depois se transformou na 14020, também não foi o suficiente, porque as demissões ocorreram numa intensidade maior do que a queda do volume de vendas. E terceiro, a renda básica emergencial, ela é fundamental para esse setor e ela não chegou para todos esses trabalhadores. É possível? Você me autoriza a fazer essa conclusão desses 3 itens? Com certeza. Porque é nítido, os números estão aí. Teve a medida provisória para segurar o emprego e a renda, e a demissão foi de quase 500.000. O último dado do CAGED diz que teve um saldo positivo, mas é um saldo positivo de 28 mil comerciários, mas no acumulado é 500.000 de pessoas desempregadas, 5 milhões de informais, gente que não teve acesso ao auxílio emergencial, então não foi suficiente. Foi importante, mas não foi suficiente. É isso mesmo, não foi suficiente. Agora, vamos conversar um pouquinho sobre os trabalhadores que ainda permanecem com vínculo, os que estão no trabalho formal, ou aqueles que alguma... E é só esses, né, que vai se estender essa pergunta que eu vou te fazer agora, que é sobre os protocolos de trabalho, de rotina de trabalho, de trabalhar sobre a ameaça da Covid. Como é que tem sido isso para os trabalhadores comerciários? Lembrando que aí essa pergunta eu tenho plena consciência que eu estou excluindo todos os trabalhadores que, mesmo na informalidade, continuam atuando, porque para esses não tem possibilidade de estabelecer protocolos, não tem negociação, não tem proteção social nenhuma. Para os que permanecerem e ainda tem alguma proteção social, e a gente vai lutar para que continue tendo, como está sendo isso? Assim, essa pandemia ela trouxe uma coisa muito bacana, que foi a união das centrais sindicais. O movimento sindical está unido em prol da classe trabalhadora. E muitos fóruns foram criados, inclusive no Diese, como mediador, a gente tem alguns fóruns, tem um fórum dos comerciários. E nesse fórum, junto com todos os dirigentes sindicais do Brasil, a gente criou alguns protocolos que foram implementados e, de fato, estão sendo implementados. Lógico que tem umas exceções, alguns estabelecimentos não seguem, e a gente não tem esse poder de fiscalizar todo mundo, é meio boca a boca para denunciar. Eu fui naquele mercado e o pessoal não tem álcool em gel, não está com a placa de acrílico. Mas, assim, de forma geral, foi muito positivo. Os supermercados, eles têm aquela placa de acrílico entre o caixa e o cliente. Tem uma limitação de pessoas para frequentar os estabelecimentos, não podem estar cheios, é até 30%. Ninguém pode entrar sem máscara, nem trabalhador, nem cliente. Muitos têm aquela coisinha que mede a febre, é obrigatório. Na entrada tem que ter álcool gel, sabe? Então, esses protocolos estão sendo seguidos de forma geral e é uma coisa muito positiva. Muito importante que você fale isso, até para que quem nos assiste e é consumidor saiba, entenda se está havendo respeito às normas por parte do estabelecimento. Porque isso também significa a sua própria proteção. Claro. E é importante que, se for possível, você vai num shopping, entrar numa loja e aquela loja não está seguindo essas regras, é importante denunciar. O cliente vai lá, ó, na administração do shopping, ó, sei lá, um exemplo. A Centauro não tem álcool em gel, não mediu a minha pressão e isso não é certo. Está colocando a minha vida em risco e a vida de todo mundo. É bom denunciar porque só assim a gente consegue fiscalizar.
é no boca a boca, é falar. Porque não temos pernas para estar em todos os estabelecimentos para ver se todo mundo está seguindo com essas regras. Fabiana, a gente está terminando nossa conversa e o que eu sinto é que a gente começou assim numa empolgação danada, porque a gente estava tentando fazer essa entrevista já há algum tempo, e aí quando a conversa foi se desenvolvendo e os números foram aparecendo, pelo menos eu fui dando aquela murchada, sabe? Porque a realidade que você trouxe para a gente, ela é muito preocupante, né? Então teve esse aspecto também de baixar um pouco a euforia. Eu acho que o cenário é muito ruim. Inclusive lá no sindicato, como a gente tem conversado, sabe? As negociações foram suspensas, só vão negociar em janeiro, porque eles querem esperar um pouco para ver o que vai acontecer com o comércio, porque como o comércio é muito sazonal, vai ter as vendas, vai vir a Black Friday, vai ter as vendas do Natal, quem sabe em janeiro a gente consiga negociar num cenário menos ruim, né? Mas pelo que eu vi, o Zoom é de que da capital. Da capital. Uhum. Reajuste zero até janeiro, ou até dezembro. Quando chegar em janeiro, a gente senta para conversar e o que a gente conquistar, assim, se tiver reajuste salarial, vai ser retroagido. Mas a expectativa é de que não tenha, seja reajuste zero. Mas eu falei... O emprego como prioridade e passando a boiada, como diria o Salles. Só que eu falei assim, tudo bem, mas tem alguns segmentos que não, a gente não pode tratar de forma igual as coisas que são diferentes. Tem segmento que está ferrado, mas tem outros que não estão. Eu acho que seria uma honra, assim, é uma coisa muito pessoal para nós duas, que o Sindicato dos Comerciários de São Paulo conseguisse alguma coisa boa, pelo menos para os supermercados, que foram aqueles que não conseguiram fechar, né? Ficaram lá porque tinha que atender a sociedade, que a gente precisa comer, precisa... E exaustos, trabalhando de domingo a domingo, tem denúncias no sindicato de que eles não tiveram nem aquele DR, o descanso semanal remunerado, que é obrigatório por lei, porque como a equipe foi reduzida, vai lá o gerente no ouvido, fala, fica aqui, a semana que vem eu te dou uma folga, meio que na informalidade, sabe? Esses caras merecem alguma coisa boa. Com certeza, merecem ver de direito. Esse foi mais um giro sindical. Nesse giro, a gente trouxe a Fabiana Campelo, que falou da sua experiência frente à subseção do Sindicato dos Comerciários de São Paulo, que é muito representativo do que está acontecendo com os comerciários de todo o Brasil. Por fim, uma propaganda, antes de agradecer, a Fabiana participou do estudo, que é um estudo e pesquisa, um material do DIEESE, sobre a situação dos comerciários. Então, quem quiser se aprofundar, basta entrar no site do DIEESE, www.diese.org.br. Nós temos uma sala de situação só da Covid, todos os nossos materiais nesse período e sobre a Covid, sobre como enfrentar do ponto de vista dos trabalhadores, está ali e pode ser muito útil para você, que é trabalhador do comércio, para quem é, inclusive, um pequeno empresário do comércio, para quem é um grande empresário também, não vai fazer mal nenhum, e para toda a sociedade. Fabiana, muito obrigada. Esse nosso final de semana, nós estamos gravando numa sexta-feira, na sexta-feira que antecede o feriado de 7 de setembro, com certeza vai ser mais leve depois que a gente conseguiu fechar a nossa conversa. Ai, que bom que deu certo. Eu agradeço o convite, sou super sua fã, assisto. E é uma honra para mim estar participando. Muito obrigada. A honra é sempre minha.